Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rodrigo, eu sou professor de Biologia do Protagonista Curso para o Cefet, tá? E eu fui convidado para dar um resuminho básico, escolher dois tópicos e dar dois resuminhos aí a respeito do que vai cair da matéria. Eu escolhi falar do reino plantae e do reino animal, já que eu já ministrei essa matéria. Então eu vou dar umas características gerais a respeito desses dois reinos que o Cefet provavelmente pode cobrar, tá? Porque são temas atuais, e esses temas atuais têm alguns temas específicos que com certeza vão cair na prova do Cefet aí. Bom, vocês estão vendo aí um mapa mental, no qual tem esse resumão aí para a gente abordar. Bom, quem é o reino plantae? Seria o reino dos vegetais. Quem são os vegetais? Aqueles organismos que vão fazer fotossíntese, ou seja, eles vão fazer esse mecanismo de fotossíntese, liberar oxigênio e incorporar matéria orgânica no seu próprio corpo, tá? Então, o reino plantae vai abordar todos esses seres, beleza? E quem são os representantes do reino plantae? A gente vai falar de acordo com uma escala evolutiva, tá? No qual a gente tem alguns organismos que são mais ancestrais e alguns organismos que são mais evoluídos, perfeito? Bom, quem são os organismos mais centrais? São as briófitas. Quem são as briófitas? Representantes principais, os musgos. Bom, eles são de pequeno porte, né? Se você for ver um tapete de musgo, né? Por exemplo, que está numa árvore, numa sombra aí, você vai ver que ele tem tamanho pequeno. E por que esse tamanho pequeno aí? Porque eles são seres avasculares. Eles não possuem vasos condutores de seiva. Então preste atenção. Vasos condutores de seiva está diretamente ligado ao tamanho da planta. Tá? No caso dos musgos, não possui tamanho reduzido, certo? O transporte, então, de substâncias acontece por difusão, célula a célula. Tá? Então, eu tenho uma célula aqui, eu tenho nutrientes nessa célula, para passar para a próxima célula vai acontecer por difusão, até chegar na pontinha do muscular. Perfeito? Bom, eles não possuem órgãos verdadeiros. Todos os componentes aí, os representantes dos musgos, não possuem órgãos verdadeiros. Eles apenas possuem células, tá? Bom, dependendo da água, eles dependem da água para reprodução. Tanto é que, se você for ver o musgo, ele só fica, né, em ambientes úmidos e sombreados, tá? Vai colocar ele no sol para você ver, ele vai começar a secar e vai morrer, tá? Então eles dependem, né, da água tanto para sobreviver quanto da reprodução. Pelo fato também dos gametas, o gameta masculino, no caso, ele é flagelado, né? Ele é como se fosse espermatozoide e ele precisa da água para se movimentar e encontrar o gameta feminino para acontecer a fecundação, tá? Gametófito predominante. O que seria gametófito? Gametófito vem de gameta. Então, aquela plantinha, aquele musgo que você encontra aí, que você consegue observar, é a fase sempre que você vai conseguir observar, que você vai conseguir ver. E aquilo ali produz o quê? Gametas, tá? Já a outra fase, que seria o esporófito, né, é como se fosse um cabo que nasce acima do gametófito, tá? E ele vai liberar o quê? Esporos. No caso, esse esporófito aí não é a fase dominante, porque ele fica durante determinado tempo e depois ele some, certo? A fase dominante aí, que a gente consegue ver sempre, seria o gametófito, que produz gametas, tá? E os musgos, né, todos os representantes aí das briófitas, eles não produzem o quê? Semente, não tem flores e não tem frutos. Perfeito? Conforme foi acontecendo a evolução, né, as briófitas, né, não possuem vasos condutores de seiva. Bom, pessoal, então a gente acabou de falar a respeito das briófitas, né, que a principal característica é não ter os vasos condutores de seiva, por isso eles não possuem tecido verdadeiro, né, e também não possuem órgãos, e por isso também o tamanho deles é reduzido, beleza? Seguindo a escala evolutiva, nós temos as pteridófitas. As pteridófitas são organismos que são os primeiros a possuir vasos condutores de seiva.
Então, as pteridófitas têm um tamanho maior em comparação ao grupo anterior, as briófitas, tá? E quais são as características principais da briófita, da pteridófita? Seria presença de vasos condutores de seiva, então o tamanho deles começou a aumentar, tá? Então eu tenho pteridófitas de pequeno ou grande porte, tá? Com relação à fase dominante, né? Lembra que as briófitas, a fase dominante é o gametófito, e as pteridófitas já apresentam a fase dominante, o esporófito. É só você virar, por exemplo, a samambaia do lado contrário, e você vai ver pequenos pontos. Aquilo é chamado de soro. E aquele soro vai produzir o quê? Esporos, tá? Quando aquele esporo cair no solo, vai produzir uma outra estrutura que vai crescer, né? Vai acontecer a fecundação e depois vai gerar o quê? A nova samambaia aí, beleza? Como eles possuem vasos condutores de seiva, eles possuem, então, raiz, caule e folha verdadeiro. Uma coisa está diretamente ligada à outra, beleza? Bom, eles ainda são dependentes de água para reprodução. Por quê? Eu tenho aquele gameta flagelado ali, né? E aquele gameta flagelado, ele vai ficar na água para encontrar o gameta feminino para acontecer a fecundação. Tanto é que samambaia a gente não pode colocar diretamente no sol, porque vai secar. Então eles ainda dependem de água para reprodução, tá? Bom, não possuem sementes, flores e frutos ainda, tá? Este grupo não possui, mas mais para frente a gente vai apresentar aí um grupo que vai possuir essas características aí, tá? Eles produzem esporos através dos soros, foi o que eu acabei de dizer, tá? Então, atrás da samambaia eu tenho essas estruturas que são chamadas de soros, que vão produzir os esporos. E o exemplo principal aí que a gente tem, né, seria a samambaia. Bom, seguindo essa escala evolutiva, a gente tem o quê? As gimnospermas. Quem são as gimnospermas? Né? A principal característica das gimnospermas vai ser o quê? Continua sendo seres vasculares, ou seja, apresenta vasos condutores de seiva. Essa característica não vai regredir, tá? Porque é uma evolução, perfeito? São árvores de grande porte, né? Em comparação às pteridófitas, a gente consegue ver, né, identificar árvores de grande tamanho justamente pela essa presença de vasos condutores de seiva. Por exemplo, uma gimnosperma seria o quê? Aqueles pinheiros. Pinheiro, com certeza, é maior do que pteridófitas, no caso, as samambaias, né? Justamente pelos vasos condutores de seiva, certo? Bom, o esporófito é a fase dominante, ou seja, eu tenho uma estrutura lá, né, nas gimnospermas, que vai produzir esporos, né? No caso, eu vou ter uma fase gametófita, só que essa gametófita a gente não consegue observar diretamente, tá? Ela aparece ali para acontecer o cruzamento dos gametas, né, a fecundação, e depois ela some. Então, a fase predominante que a gente sempre vê seria a fase gametófita. Beleza? Eles possuem raiz, caule, folha e sementes nuas. As primeiras características aí, pessoal, a primeira, na verdade, seria a presença de semente. Nas briófitas não tinha semente, nas pteridófitas não tinha sementes. Nas gimnospermas já contém essa semente, tá? E uma inovação evolutiva, tá? Os gametas, eles não dependem de água para a reprodução. Olha só que bacana. Se os gametas não dependem de água para a reprodução, a gimnosperma consegue, na verdade, atingir grandes distâncias. Por quê? Estes gametas, né, eles não possuem aqueles flagelos, eles vão ser alados, né, e vão ser levados pelo vento, principalmente, tá? Com isso, esse grupo, né, que é a gimnosperma, consegue conquistar grandes ambientes aí, e ambientes distantes também. Perfeito? Bom, seguindo essa escala evolutiva, nós temos as angiospermas, tá? A angiosperma tem algumas características em comum com a gimnosperma, mas como a gente sempre fala em evolução, vai ter uma novidade aí. Tá? Então vamos voltar nas características aí. São seres vasculares, né? A gente pode ter seres de pequeno ou grande porte, tá?
Pode ter uma angiosperma pequena, beleza, mas ali vai ter vários condutores de seiva, certo? Nós temos a fase esporófita, que vai ser dominante, que a gente sempre consegue enxergar, sendo que a fase gametófita, ela desaparece durante um tempo ali, tá? Vai ficar só um pouquinho ali e depois desaparece, certo? Possui caule, né, raiz, caule, folha, sementes, como as gimnospermas, e agora, pessoal, vai produzir o que? Vai possuir o que? Flores e frutos, tá? Tanto é que as angiospermas são o grupamento, né, que mais conseguiu povoar aqui o nosso ambiente, tá? Uma fruta que você come, por exemplo, seria uma angiosperma, tá? Seria, né, um fruto produzido por uma planta que é uma angiosperma, beleza? Bom, continuando aí, a mesma característica das gimnospermas, né? Os gametas não são dependentes de água para a reprodução, tá? Ou seja, eles são alados, né? E outro fator aí, pessoal, a angiosperma produz pólen. E pólen, pessoal, é chamativo, né? Quando um inseto, por exemplo, vai se alimentar do néctar da planta, da flor, né? Aquele pólen que está ali, que é uma estrutura reprodutora, né? Que é a estrutura reprodutora vai produzir o pólen e lá vai ter o gameta, né? Vai grudar ali na patinha do inseto. O inseto vai se alimentar de outra flor ali, de outro néctar da flor e vai contribuir aí para acontecer a fecundação. Então, vocês conseguem perceber a importância dessa estrutura, né, da flor, que possui o pólen, né, que vai acontecer a polinização. Por isso que esse grupamento conseguiu atingir grandes distâncias e grandes variedades também. Perfeito? E eles podem ser classificados de acordo com, se você partir um feijão no meio, por exemplo, você consegue perceber se aquele feijão é monocotiledônea ou dicotiledônea, tá? Bom, com isso a gente conseguiu abordar todos os conceitos, todas as características do reino plantae e lembrando que as olha esse nome feio, né, gente? Criptógramas, né? São plantas que não possuem semente, nem estruturas reprodutoras aparentes. No caso, quem são essas plantas? São briófitas e pteridófitas. Já as fanerógramas são as plantas que possuem semente e estrutura reprodutora aparente. No caso, quem está incluso nesse grupo seria o quê? Gimnosperma e angiosperma. Tá? Bom, pessoal, foi isso então. Espero que vocês tenham gostado desse resumão básico aí e dê uma olhadinha ali no link que vocês vão ter acesso a essa aula aqui, perfeito? Abração, pessoal, até mais.